Eu não gosto muito desta questão do pós-jogo, mas eu não consigo deixar de gravar. Dia após dia, jogo após jogo, a gente vem aqui entristecido com mais uma derrota. E eu sempre batendo na mesma tecla. Até quando, torcedor vascaíno, nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Até quando que nós vamos aceitar golpistas ditando as regras que nós devemos seguir? Onde está o torcedor vascaíno? Onde está o torcedor do Rio de Janeiro? Vocês vão esperar o Vasco ser rebaixado novamente para protestar? Vocês vão deixar mesmo que Jorge Salgado, Júlio Brandt, Mussa, Campelo permaneçam no clube? Onde estão as cobranças? Nós vamos ficar aqui mesmo de mãos para o céu, esperando um milagre acontecer? Um vexame anunciado, o jogo do Vasco com o Flamengo, uma piada, meus amigos. Qualidade técnica, a diferença de qualidade técnica brutal. Por mais otimista que a gente seja, não dá para você ficar passando pano para malandro. Não dá para você ficar passando pano para bandido, para ladrão. A gente tem que tirar esses caras de lá, do Vasco. Esses caras estão há mais de 40 anos e os que chegaram agora há pouco tempo, há 10 anos atrás, estão indo pelo mesmo caminho, estão perpetuando o golpe, perpetuando a malandragem. Não tenho o que dizer, ou seja, o que está dentro de mim, a vontade que eu tenho de dizer são palavrões. Eu tenho vontade de desafiar Júlio Brandt, eu tenho vontade de desafiar Jorge Salgado, eu tenho vontade de desafiar Campelo, Mussa, Carlos Osório, esses golpistas sem escrúpulos. Esses caras estão cada vez mais ricos, a gente está cada vez mais pobres e frustrados. Eu tô falando isso, se vocês forem olhar aí nos meus vídeos, eu estou falando desde o primeiro vídeo. Se não tiver uma mobilização forte e permanente do torcedor vascaíno, a coisa vai entrar com areia, vai machucar. Golpista, malandro, só entende na língua deles. Torcedor vascaíno do Rio de Janeiro tem que deixar de ser frouxo. Temos que puxar o clube de volta para as nossas mãos. A gente tem que expulsar esses vagabundos lá de dentro do Vasco. Empresário emprestando dinheiro a juros altíssimos. E a gente está vendo no que está dando, não está dando certo, não está funcionando. Não está funcionando. Ou seja, a qualidade técnica do Vasco fraquíssima. Eu vou dar um exemplo. Carlinhos, no final do jogo, pegou uma bola de frente para o gol para chutar, bola limpa. Chutou 3 metros de distância do gol. E dizem que o Carlinhos chuta bem. Você não tira leite de pedra. Não tem condições de tirar leite de pedra. E eu vou falar uma coisa para vocês. O aproveitamento do Vanderlei Luxemburgo não está muito melhor do que o do Sapinto, não. A coisa não está boa também, não. E está dando cabeçada. O Vasco é um time centenário, uma agremiação, uma associação centenária, mas que está bem pequenininha, bem miudinha, uma vergonha. E não adianta com esse discurso, esses jogadores aí, o que ganha menos ali, ganha 20, 30 mil reais por mês.
Tem colegas aqui que postam vídeos que estão pedindo ajuda na vaquinha virtual, porque não tem o que comer, defendendo o Vasco. E quem vai defender essas pessoas, esses vascaínos de verdade que vêm aqui, ó, que bota a cara aqui, ó, para falar para vocês? Esses golpistas, eles não gostam de ser acusados e pegam esses pobres coitados que estão aqui defendendo o Vasco, que são apaixonados pelo Vasco, e processam eles. Isso tudo é um absurdo, uma inversão de valores tão grande. Quer dizer que agora ser honesto, ser correto é errado, você tem que ser vagabundo, você tem que ser ladrão, você tem que ser malandro. Não, meus amigos, não podemos aceitar isso não. Mais uma vez, num pós-jogo Vasco e Flamengo, o Vasco não vence uma. Fortaleza venceu o Curitiba por 3-1, passou o Vasco, agora só o Bahia e o Sport joga na sexta-feira. Não temos, eu fico assistindo aqui as lives, eu fico assistindo os canais do YouTube, todos aborrecidíssimos. Se você for procurar esses golpistas, estão agora tomando o seu vinho importado, estão agora comendo o que tem de melhor, não estão nem aí porque o torcedor está sentindo. É inadmissível onde o Vasco chegou e vai continuar. Se o torcedor, se as organizadas não se mobilizarem e botarem para quebrar, fizerem protestos, mas protestos fortes e permanentes, o Vasco está morrendo, e com essa diretoria golpista, com esse presidente que quer assumir o Vasco da Gama de forma fraudulenta, vai jogar a pá de cal. Vai ser o fim do Vasco da Gama.